Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar hoje sobre esta novelinha aqui que se chama Margot, de um autor francês, que é o Alfred de Musset. E essa novelinha eu não vejo ninguém falando sobre ela e eu acho que vale muito a pena, porque eu li sem expectativa nenhuma e ela me surpreendeu muito positivamente. Então fiquem atentos aqui a essa dicona no vídeo de hoje, tá bom? Não vai ter spoiler, pode ficar aí sossegado. Ela é parte de uma coleção da Rocco chamada Novelas Imortais. E eu faço essa coleçãozinha, eu tento fazer pelo menos essa coleçãozinha. Já li outros livros, até trouxe aqui para mostrar para vocês dessa coleção. Já li A Fera na Selva, do Henry James. Já li Um Coração Singelo, do Gustave Flaubert. Já li O Monge Negro, do Chekhov. Já li Bartleby, o Escriturário, também, do Herman Melville, maravilhoso. Esse daqui é o meu preferido da coleção até agora. E também a espanhola e inglesa do Miguel de Cervantes. Então você vê que são nomes importantes aí da literatura e histórias muito curtinhas, muito fáceis de serem lidas. Então já fica aqui a indicação de todas elas. Principalmente aqui de Margot, que é o que a gente vai conversar hoje, que eu achei que era uma historinha de amor boba, e não é. É uma história de amor, mas não é boba. Eu diria até que é uma história de amores frustrados que viram uma grande história de amor, mas não aquele amor idealizado, sabe? É um amor bastante realista que vai trazer muitas lições para a nossa vida. Então a gente vai conversar aqui sobre esse livrinho agora, né? Antes disso, já estava esquecendo de convidar vocês para conhecer o Pocket, o MSL Pocket, que é uma nova plataforma, um tipo de lojinha virtual que agora a gente tem, que lá você vai ter disponível algumas imersões em obras importantes da literatura. Jane Eyre, Guerra e Paz, O Castelo, do Kafka, né? A Paixão segundo GH, Os Irmãos Karamazov e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você pode escolher uma ou mais dessas imersões aí para você adquirir, e aí dentro delas você vai ter um aprofundamento mesmo nessas obras. Então você vai ter um documentário sobre o autor, a contextualização histórica, a análise pormenorizada da narrativa e também os diários de leitura. Então vai lá dar uma olhada, michellesantosliteratura.com/mslpocket. Tem o link aqui na descrição, você pode procurar também, tá bom? Mas se você estiver vendo aí pela televisão, digita lá depois michellesantosliteratura.com/mslpocket e dá uma olhada lá nas imersões que a gente tem disponíveis, tá bom? Então vamos conversar aqui, recado dado, né? Que é importante, esses recados são importantes. Agora vamos conversar aqui sobre Margot. Então vamos lá. A Margot, ela é uma menina aqui de uns 14 ou 15 anos, agora eu não me lembro muito bem a idade, mas é por aí, 14, 15 anos, que ela vai viver na casa de uma senhora rica como dama de companhia dessa senhora, né? Então, essa senhora, ela tem um filho que é um oficial do exército, mais velho do que a Margot, bonitão e tal. Então é lógico, né, que Margot, essa menina inocente, vai viver na casa dessa mulher, e quando esse filho dessa mulher vai passar uns dias ali na casa dela, a Margot, se apaixona perdidamente pelo rapaz que se chama Gaston. Só que o Gaston, ele nem enxerga a Margot, né? Então é um amor não correspondido. E aí a novelinha aqui vai se tratar disso. A gente vai acompanhar a Margot às voltas com essa paixão não correspondida dela, naquela inocência de uma menina no primeiro amor dela, uma menina novinha. Em tempos passados, né, que as meninas novinhas eram bem mais ingênuas, então a gente vai acompanhar ela lidando com esse sentimento e aqueles sonhos e aquela coisa toda, né? E ao mesmo tempo tem um rapazinho que é um rapaz mais pobre, que ele é apaixonado pela Margot, e aí ele não é correspondido pela Margot. Então você já viu aí, né, que o enredo é aparentemente muito simples, é aquele tipo de enredo com paixões não correspondidas. A Margot, que gosta do rapaz mais velho, não é correspondida, e por sua vez tem um menininho que gosta dela também, que ela não corresponde a esse menininho, né? Então é basicamente isso que a gente vai acompanhar aqui nessa história.
só que de uma forma muito mais, tem, sei lá, um temperinho diferente nessa história, porque como eu falei pra vocês, não são amores idealizados. Apesar da gente acompanhar a Margot nessa inocência, nessa ilusão, assim, de um amor que ela acha que vai ter com aquele cara ali, não é um amor idealizado, não é na verdade, uma narrativa que idealiza o amor. O amor da Margot é idealizado, mas a narrativa em si, ela não idealiza o amor. Ela mostra essas relações ou essas não relações, né, de uma forma bastante realista. E eu acho que é aí que está a grande questão do livro. Apesar de tudo aqui nessa história parecer muito simples, o autor ele consegue nos surpreender nos acontecimentos banais da história, sabe? Um passeio no parque, uma olhada pela janela, uma visita inesperada. Então são pequenos acontecimentos que nos surpreendem, não é assim aquela explosão de cabeça, sabe? Mas pequenos detalhes, essa história nos pega pelos detalhes mesmo e faz com que a gente vá ficando curioso sobre o que vai acontecer a seguir, mesmo sendo uma história muito singela. A minha impressão é que é uma história muito singela, mas que ela está em constante movimento, e eu acho isso muito interessante. Outra coisa muito interessante aqui é que a narrativa consegue nos colocar no centro dos sentimentos dos personagens, das emoções ali dos personagens. Então a gente consegue, de fato, se colocar no lugar desses personagens. E isso é ótimo quando o leitor sabe aproveitar, porque a gente treina a nossa empatia, né? Que é se colocar, de fato, no lugar do outro, entender as motivações do outro, entender que o outro, que cada um tem motivações diferentes, experiências de vida diferentes e sente de forma diferente, né? E aí essa narrativa consegue nos mostrar isso muito claramente, porque a gente consegue ficar ali por dentro dos sentimentos dos personagens, entendendo o que eles sentem, principalmente aqui a Margot, né? Então, é uma história que eu acho que ela é muito bem construída, porque ela tem uma linearidade, sabe? Ela começa muito singela, aparentemente muito simples, e aí ela vai desenvolvendo ali alguns conflitos, pequenos conflitos que vão tornando tudo mais interessante pra gente, até que ela chega num clímax. E aí é um clímax mesmo que ela chega, né? Não é nada, não é um clímax bobinho, não. É um clímax. E aí, no final das contas, ela ainda nos passa uma lição. Que lição? Eu não vou falar porque seria um spoiler, então você vai ter que ler o livro aqui para saber. Uma mensagem que esse texto me passou, que eu posso dizer sem ser spoiler, é que mesmo você levando um duro golpe da vida, o poder de decidir entre o bem e o mal ainda está nas suas mãos. Então, se você escolhe o mal, é responsabilidade sua, não é responsabilidade da sociedade, do outro, seja lá do que for. Ainda assim, é uma escolha sua. Então, uma coisa aí pra gente pensar. Outra coisa também que esse livro me propôs, e que eu também posso dizer sem ser um spoiler, é a questão de valorizar o conhecimento. A gente vê aqui que a Margot, só pelo pequeno conhecimento a mais que ela tem do que determinadas pessoas aqui na narrativa, ela já se torna uma pessoa mais respeitável até. Ela já consegue até certos privilégios, na falta de uma palavra melhor, né? Mas por causa deste conhecimento que a faz mais respeitável aos olhos do outro. Então, o que eu penso, né, com relação a essa questão da valorização do conhecimento, que eu tiro aqui dessa narrativa, é que a gente deve, sim, sempre buscar o conhecimento, não só para nos tornarmos pessoas mais respeitáveis aos olhos dos outros, que não vamos ser hipócritas, é sim muito importante, porque a imagem que o outro tem de nós, às vezes dita o que a gente vai receber daquele outro, né? E todos nós queremos receber as melhores coisas, obviamente, né? E também essa questão do conhecimento nos aperfeiçoa enquanto ser humano. Então, não só nos faz melhor aos olhos dos outros, mas nos faz melhor com a gente mesmo, sabe? Vai fazer com que a gente tome melhores decisões,
vai fazer com que a gente saiba definir melhor até a questão que eu falei anteriormente de escolhas entre o bem e o mal, do que fazer diante de uma situação difícil que a vida te apresenta. Então vale a pena você fazer essas reflexões aí quando você for ler aqui Margot. Uma última coisa que eu quero comentar aqui com vocês com relação a esse livrinho aqui é que o Fernando Sabino, aqui na apresentação da obra, é o Fernando Sabino que faz a apresentação de todas as obras dessa coleção. E ele faz um comentário muito interessante sobre a vivacidade das descrições dessa novela. E realmente são descrições muito vívidas que nos inserem dentro daquela narrativa. A gente é inserido não só nas emoções e nos sentimentos dos personagens, mas nos ambientes também, e eu acho isso muito interessante quando o autor consegue utilizar essa descrição de lugares de uma forma que a gente se sente lá dentro daquele lugar, sabe? Eu vou ler tem uma cena aqui de um banho da Margot que eu acho, assim, espetacular. Eu fiquei embasbacada com essa cena. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. O banheiro da senhora Dourador era um retiro mais mundano do que deveria ser o banheiro de uma dama devota. Fora construído ao tempo de Luís XV. A banheira ficava em cima de um estrado, bem no centro de uma abóbada em estuque com rosas douradas e os inevitáveis cupidos planando exuberantes no teto. No painel oposto ao estrado, uma cópia das banhiças de Boucher, feita talvez pelo próprio pintor. Uma guirlanda de flores pendia dos lambris, um tapete bem macio cobria o soalho e uma cortina de seda graciosamente arrepanhada deixava penetrar, através da persiana, uma misteriosa meia-luz. É claro que todo esse luxo estava um pouco desbotado pelo tempo, com os dourados já descascando, mas por isso mesmo dava um prazer diferente. Era como sentir um resto de perfume desses 60 anos de loucura em que reinara um monarca bem amado. Então, assim, você percebe que nessa descrição do banheiro ali, aí depois vai ter a descrição do banho da Margot, a gente consegue sentir entrando numa sala de banho muito bonita, com aquela decoração clássica, mas já desbotada pelo tempo, que é uma casa que já vem de gerações, ou seja, vem de uma família rica, né, que já vai passando de gerações em gerações, então ela é desbotada pelo tempo, mas mesmo assim ela mantém a sua dignidade, a sua beleza e o perfume que ele descreve. Então não é aquele clássico velho, acabado, é aquele clássico antigo, que conserva a sua beleza e tá intacto, tá limpo, então a gente se sente entrando num lugar bonito, iluminado, rico. Enfim, eu senti isso durante toda a narrativa, em todas as descrições que ele faz, dos parques, enfim. Eu acho que vale muito a pena se você aceitar o meu convite para ler aqui Margot, e eu espero que você aceite. Eu acho que vale a pena você reparar muito nessas descrições, reparar muito também nos detalhes dessa narrativa aqui e compreender que você não está diante de uma historinha de amor boba. Se você tiver isso em mente, eu tenho certeza que você vai retirar muita coisa boa aqui desse livro e vai se divertir também, passar um bom momento aí de leitura, que é o mais importante, né? Então, espero que você leia Margot e que você goste e que você tenha gostado aqui dessa singela resenha também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.